O sonho de muitas pessoas é ter mais uma fonte de renda, não é mesmo? Mas, infelizmente, não é todo negócio e nem atividade que possibilita isso. Mas a boa notícia é que o aluguel de temporada é exceção a essa regra. Você sabe por quê? Porque é um dos poucos casos que oferece 4 diferentes tipos de renda. Eu mesmo sou prova viva que já passei por 3 desses 4 tipos, só não fui no quarto por opção própria. Se você quer ter a oportunidade de ter uma nova fonte de renda e entender o que precisa saber e fazer para usufruir das oportunidades que o mercado em plena expansão no Brasil oferece e ainda predominantemente amador, esse vídeo é para você. Então solta a vinheta e vem comigo! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula Mi Casa Sua Casa. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. E hoje é o seguinte, eu estou trazendo um tema que eu já vi discussão, eu já vi muita dúvida. Então, para terminar de vez com isso, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer os 4 diferentes tipos, fontes de renda que o aluguel de temporada proporciona para qualquer pessoa. Olha que interessante. E já deixa eu começar do jeito que eu gosto, que é o seguinte, mostrando o quadro, ó. 4 fontes de renda com hospedagem. Eu coloquei hospedagem aqui, mas esse tema eu acho que funciona melhor com aluguel de temporada. Mas sim, pousadas, hostels, podem sim identificar algumas semelhanças, algumas similaridades, se identificar com alguns pontos. Mas eu acredito que o aluguel de temporada, nesse tema de hoje, faça mais sentido, tá certo? E como bônus, você sabe que aqui o meu canal, se é a primeira vez que você está chegando aqui, se você não assistiu outro vídeo meu ou ainda não está muito antenado, qual que é o diferencial dos conteúdos que eu gero do Mi Casa Sua Casa? O diferencial é te ajudar a faturar mais com a acomodação, com a hospedagem que você administra. Então aqui, o que eu coloquei? Qual foi a minha sacada para a aula aqui? Eu, além de permear, olha que eu estou falando bonito, permear. Eu, além de passar, explicar dos 4 diferentes tipos de renda que o aluguel de temporada pode proporcionar, eu também vou fazer um a mais. Eu vou explicar como faturar mais. O que uma pessoa, depois que você escolhe, olha, Henrique, entendi. Mas eu acho que para mim funciona melhor esse tipo de fonte de renda aqui. E se eu quiser faturar mais? E se eu quiser aumentar meu negócio, colocar mais dinheiro no bolso? Eu também vou te ensinar na aula de hoje, combinado? Então é o seguinte, ó. As 4 fontes de rendas com hospedagem e como faturar mais. Aí eu coloquei as 4 aqui e as iniciais. Para quê? Para a gente conseguir ir costurando, né, o raciocínio da aula de hoje para ficar mais fácil de você também absorver o conteúdo, tá certo? Então vamos lá, ó, fontes e formas de aumentar a renda de uma acomodação. E por que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque o aluguel de temporada é uma atividade relativamente nova. Nova no sentido do volume, da proporção que tomou nos últimos anos. Apesar do aluguel de temporada já estar na nossa Constituição, lá em 1988, já ser uma atividade legal, dentro da lei, tudo certinho, mas a forma, a proporção, o tamanho que está tomando, o volume nos últimos anos, é muito relevante, está chamando a atenção de muita gente, né? Booking é um bom exemplo, TripAdvisor, Decolar.com, Expedia, vários desses negócios, dessas empresas, grandes players do mercado, já estão enxergando isso, chamando a atenção dos governos, movimentando a economia, tendo impacto significativo do PIB. O aluguel de temporada está gerando esses resultados. Então, é um mercado que está crescendo, é um mercado que está em expansão. E o mais curioso, não sei se é curioso, mas ainda é muito amador, então tem muita oportunidade. Eu estou vindo aqui para abrir seus olhos, para te fazer enxergar coisas que às vezes não estão tão claras assim, tá certo? E o que eu vou te pedir? Se você acha que esse material, se esse conteúdo vai ajudar algum amigo, algum anfitrião, algum administrador de acomodação, envie esse vídeo para ele, assim você me ajuda a divulgar esse conteúdo que eu estou te dando de graça. Se você não se inscreve no canal, se inscreva, por quê? Você vai ter a chance de receber outros conteúdos gratuitos como esse, tá? E se você clicar no sininho, o YouTube manda notificação quando eu subir novo conteúdo e toda semana eu tenho um vídeo novo aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Fontes e formas de aumentar a renda de uma acomodação. Vamos para a primeira. E a primeira, eu vou começar pela passiva. Por que eu escolhi passiva? Porque é o que eu vejo que muitas pessoas, às vezes, se enrolam. Vamos definir o que é renda passiva de uma vez por todas. Renda passiva é aquela renda que você não trabalha, você empregar é a palavra certa, mas talvez não de forma didática. Você investe uma quantia de dinheiro, você não tem trabalho, você não precisa colocar
tempo, investir qualquer outra coisa, você coloca dinheiro e aquilo te dá retorno todo mês. Não sei se necessariamente todo mês, mas aquilo te dá retorno. Então, por exemplo, você abrir uma franquia de uma loja de chocolate, você vai colocar, sei lá, 200 mil reais, todo mês vai pingar alguma coisa para você. Só dando um exemplo aqui. Renda passiva você coloca o dinheiro, não coloca tempo, você não trabalha ativamente, o seu papel é investir dinheiro e ponto. Então, renda passiva é isso, é não ter trabalho. No aluguel de temporada, sim, é possível você ganhar dinheiro com renda passiva, que é o caso dos proprietários das acomodações de casa casa. Então, qual que é a condição, o pré-requisito para você ter uma renda passiva com aluguel de temporada? Tem que possuir o quê? Possuir um imóvel, certo? Olha que interessante. Você não precisa necessariamente colocar a mão na massa, você não precisa fazer. Você precisa ter um imóvel, seja você o dono, o responsável, a pessoa com a procuração. Você tem que ter um imóvel para quê? Para colocar na mão de alguém que saiba administrar, né? E é um mercado que está crescendo muito. O Mercado Casa é um exemplo de administrador de acomodações por temporada. Aqui você vai ter que fazer, contratar eu vou abreviar só para economizar nosso tempo aqui, tá? Um administrador de acomodações. Para quê? Para pegar o seu imóvel e esse administrador, claro, você vai contratar alguém profissionalizado, vai fazer o seu imóvel rodar, vai conseguir hóspedes, vai cuidar, se precisar de manutenção, vai prestar suporte, vai ficar responsável pela captação dos hóspedes. Enfim, você tem um imóvel, você coloca na mão de alguém que saiba administrar, tá certo? É assim, essa é a forma que você consegue o quê? Uma renda passiva com aluguel de temporada, uma nova fonte de renda. E o interessante disso é que antigamente, quais eram as formas para você ganhar dinheiro com imóvel? Ou você vendia mais caro, ou você colocava para alugar no modelo convencional. No modelo convencional você tinha que deixar 30 meses, era o padrão, 18 meses, né? Tinha que ter uma imobiliária, tinha que ter um corretor, tinha que ter um fiador. Antigamente as coisas eram muito engessadas e hoje em dia, olha a oportunidade que tem. Você pode colocar por temporário, que é mais flexível, tem possibilidade de dar retorno maior do que o convencional e ainda por cima você pode usar o imóvel. Olha que interessante. Mas é claro, não é qualquer imóvel que tem o potencial de vingar no aluguel de temporada. E também o aluguel de temporada requer alguns cuidados, alguns investimentos, decoração, em eletrodomésticos, móveis, etc, para a coisa acontecer. E claro, um administrador que saiba trabalhar, que entenda das plataformas, que saiba precificar, que tem um serviço de qualidade alto, que tem um atendimento rápido, enfim, é um monte de coisa que possibilita o aluguel de temporada acontecer, tá certo? Então, essa é a forma de ter renda passiva. Só que olha só, não é simplesmente ter um imóvel e falar, toma a chave para o administrador. O que você tem que fazer? Você tem que se preocupar. Isso daqui é um dos maiores erros que eu vejo dos proprietários, tá? O que é? Acompanhar os resultados. Por quê? Como o aluguel de temporada é uma atividade, entre aspas, novas, que eu já te expliquei isso aqui, muitos proprietários não sabem o que é o resultado bom, o que é o resultado ruim, se é aquilo mesmo, se o administrador está prestando um bom trabalho, um bom serviço, se os hóspedes estão gostando. Eu vejo que, na maioria dos casos, o proprietário fica muito longe ali do trabalho do administrador. E aí fica sem saber como cobrar, ou como traçar metas, ou como... Será que está valendo a pena? Será que não vale a pena eu trocar de administrador? Eu vejo que muitos proprietários ficam refém por falta de conhecimento, por não saber. E se eu pudesse dar uma dica acompanhe os resultados. Por que acompanhe os resultados? Porque às vezes você colocou na mão de um administrador que não está dando certo, você não sabe exatamente como são os bastidores, né, desse administrador. Às vezes ele se vende muito bem, mas na hora de trabalhar não é bem assim. Às vezes ele não sabe precificar e fala que sabe, não está bem posicionado nas plataformas. Enfim, tem um monte de coisa que pode, entre aspas, azedar, né, os resultados. E é importante você ficar de perto, porque no final das contas quem vai pagar o preço é você. Por quê? No modelo do aluguel de temporada, normalmente quem fica... Normalmente não, é o padrão, é o normal. O proprietário que fica responsável por pagar as contas. O proprietário é quem pagou pelo imóvel. O proprietário é que sabe o valor daquele imóvel e quais são os seus objetivos ali com ele. Não o administrador. Então é importante, eu vejo que quase ninguém faz isso, de acompanhar de perto os resultados, de pedir um relatório ali mensal, detalhado, taxa de ocupação, valor da diária média, etc. Um dos diferenciais do Mercado Casa é o relatório que todo início de mês o Mercado Casa apresenta para os proprietários relativo aos resultados do mês anterior, tá bom? E aí, como prometido aqui, como faturar mais? Aqui não tem jeito, pessoal. Se você quiser faturar mais com renda passiva no aluguel de temporada, simples.
você precisa ter mais o quê? Isso aqui foi fácil, né? Mais imóveis, tá? Você precisa ter mais imóveis. E o interessante aqui é que eu já vi de tudo que é jeito. Por exemplo, eu já vi proprietário financiando um imóvel, colocando na mão de um administrador e com o dinheiro que ganha do aluguel de temporada, fica elas por elas. Inclusive uma aluna da mentoria, em Casa Sucasa, chama Regina. Ela financiou e tem outra aluna também, a Letícia, lá de Praia Grande. Ela financiou um imóvel com o dinheiro que entra no aluguel de temporada, ela paga o financiamento e as contas fixas, ainda sobra um pouquinho, dependendo do mês ali. Tá certo? Olha que interessante a oportunidade que o aluguel de temporada dá para muitas pessoas, tá vendo só? Então, se você quer ter uma renda passiva, com aluguel de temporada, você necessariamente precisa possuir um imóvel, responder, você ter uma procuração responsável, enfim. Se você quiser ganhar mais dinheiro, você precisa ter mais imóveis, tá? Essa foi só a primeira fonte de renda que um aluguel de temporada pode proporcionar. Coloca aqui nos comentários, você sabia desse modelo, que o aluguel de temporada poderia proporcionar isso? Você tem um imóvel, você administra imóvel? Coloca aqui embaixo qual tipo de renda você já tem com o aluguel de temporada ou se você gostaria de ter, combinado? Então vamos ao segundo fonte de renda. Segunda fonte de renda é, na minha opinião, uma das mais comuns, se não for a mais comum. Opa, deu ruim aqui, hein? Qual que é? A renda extra. E normalmente, quem começa com aluguel de temporada cai na renda extra e eu já vou te explicar por quê. O aluguel de temporada costuma começar pela renda extra. Por quê? Porque olha só, é uma atividade, é um negócio que as pessoas normalmente não se preparam, como por exemplo, direito, medicina, engenharia, não estudam e depois vão para a prática. O aluguel de temporada normalmente é uma oportunidade, é uma coisa pontual, é um acaso, no sentido de, tinha uma acomodação ali de um parente, um vizinho meu pediu para eu ajudar, uma pessoa próxima, um conhecido, né, falou que estava com imóvel, enfim. O aluguel de temporada, via de regra, cai de paraquedas, né, na vida de uma pessoa. E aí essa pessoa não se preparou. E aí ela aprende com a prática. Nada de errado com isso, é só uma característica. Então, quando isso acontece, normalmente o aluguel de temporada acontece como uma renda extra. Né? Porque a pessoa provavelmente já tem uma ocupação, já faz uma outra coisa, tem uma fonte de renda, e o aluguel de temporada cai com uma oportunidade ali, uma coisa que ela não esperava. Foi assim comigo e com a maioria dos anfitriões que eu já conversei, e costuma ser assim com a maioria, tá? E aí é o seguinte, primeira característica da renda extra. Normalmente não, é um padrão que você tem que administrar. Você administra na verdade, faltou aqui, vou consertar, tá? Ou mais. Uma ou mais. Acomodação. Se você quer ganhar dinheiro com aluguel de temporada, ou você tem que ter um imóvel, ou você tem que administrar o imóvel de alguém, pode ser seu, pode ser da sua família, enfim. Se a gente está falando de renda extra, provavelmente você vai ter um trabalho com ele, não vai ser uma renda passiva. Então você tem que administrar uma acomodação. Tem proprietários que já administram suas próprias acomodações, seus próprios imóveis. Mas existe casos, como eu expliquei aqui, às vezes você pega de um vizinho, de um proprietário, de um parente, de um conhecido, enfim. O fato é que para ser uma renda extra você tem que administrar, você tem que fazer o trabalho. E normalmente com uma renda extra, você tem uma ocupação. Você não está com o tempo todo para dedicar para aquilo. Então você, como uma das grandes tarefas, você tem que contratar uma faxineira para fazer a limpeza no imóvel. Por quê? Porque provavelmente você já tem uma ocupação principal. Você não tem tempo de ficar indo, fazer faxina, tá? Isso é o quê? Normalmente, tá, pessoal? Pode ser que alguns casos fujam a essa regra aqui, mas eu estou trazendo, na maior parte dos casos, a regra, não a exceção, beleza? Então, olha só, aí para você ter uma renda extra, você tem que administrar uma acomodação, normalmente você contrata uma faxineira, e aí, se você está trabalhando com aluguel de temporada, hoje em dia está muito forte na internet, o que era diferente de antigamente. Antigamente era através do quê? De jornais, através de imobiliários, porque a internet não tinha essa tecnologia de hoje, não estava tão disseminado, não tinha o Airbnb, as pessoas não tinham internet no celular. Hoje em dia é imprescindível, é pré-requisito você o quê? Anunciar na internet. Só que olha só, aqui eu vou fazer uma observação. Eu vejo que muitos administradores ainda têm dificuldade e muitas dúvidas aonde anunciar. E eu já vou te dar essa ajuda. Por quê? Normalmente acontece o tipo de erro que eu chamo de os dois extremos. Ou só anuncia em um lugar, ou anuncia em vários. E eu
Não recomendo nenhum nem outro. Por quê? Se você só anunciar em um lugar, e normalmente é o Airbnb, você fica refém de uma plataforma. Vai que muda o algoritmo, vai que você recebe uma avaliação ruim, vai que você... enfim, acontece alguma coisa que foge do seu controle. E ao mesmo tempo anunciar em vários lugares, você perde o foco. Você acaba que você não se especializa, não se aprofunda em nenhuma plataforma. Então qual que é a dica que eu vou dar para você? Vai em pelo menos duas. No Mi Casa Sua Casa, a Booking funciona muito bem. Então a gente anuncia na Booking e no Airbnb. Isso já é o suficiente para ter bons resultados, pelo menos com o Mi Casa Sua Casa. Mas no caso da sua acomodação, não sei se a Booking daria resultado. Então recomendo que você esteja no Airbnb e em mais uma plataforma. Tem pousada que vai vir em TripAdvisor, albergues vão bem no Hostel World, enfim, eu só recomendo que vocês tenham pelo menos duas plataformas. Para quê? Para você não colocar todos os ovos, todos os riscos no mesmo lugar, tá certo? Por mais que o Airbnb seja fácil de mexer, por mais que o Airbnb traga resultados, é importante que você diversifique, não dependa de um lugar só, tá? Outra dica que eu dou tem lugares que não são feitos para aluguel de temporada, tipo assim, ó, OLX. OLX é um bom exemplo que eu gosto de usar, que quem anuncia na OLX normalmente só está pensando ali no dinheiro. E esse, pode não parecer, mas é um jogo de médio e longo prazo. Então, por exemplo, plataformas sérias como Airbnb, como a Booking, como TripAdvisor, como Decolar.com, como a Expedia, enfim, essas plataformas, elas, quanto mais você recebe reservas, é bem avaliado, você está trabalhando há mais tempo, elas valorizam e te bonificam por isso. Elas melhoram seu posicionamento, incentivam os hóspedes a reservarem ali. Então, esse tipo de plataforma, quanto mais melhor o seu trabalho, mais você faz bem feito, mais elas te retornam com posicionamento. E quanto mais posicionamento, mais pessoas vão ter acesso ao seu anúncio e maiores as chances de você ter uma reserva, tá certo? Então, anunciar na internet é uma condição para quê? Para você ter uma renda extra com aluguel de temporada, tá? E aqui no aluguel de temporada não tem como fugir muito do Airbnb. Mas, curiosamente, eu conheço alguns anfitriões, olha que isso, eu não consigo entender como, que nem no Airbnb anunciam. Olha que loucura. E aí ficam muito refém do Instagram e de qualquer outra rede. Olha, no aluguel de temporada, normalmente o Airbnb, ele traz muito resultado. Então é difícil de fugir do Airbnb, mas mesmo assim eu vejo que muitos anfitriões insistem, né, em não anunciar. Você anuncia no Airbnb? Além do Airbnb, aonde você anuncia? Ou se você não anuncia no Airbnb, coloca nos comentários onde você anuncia. Para quê? Para a gente trocar essas informações, ver com os outros administradores, outros anfitriões, aonde anuncia. Olha que legal, vamos fazer isso, coloca nos comentários, tá bom? Beleza, só que olha só, isso daqui são os grandes pontos aqui de quem trabalha com aluguel de temporada e tem uma renda extra. Só que se você quiser aumentar a sua renda extra, o que acontece? Ou você vai ter que administrar mais acomodações, ou pode parecer clichê, você vai ter que investir em conhecimento. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você está na renda extra, o que está por trás da renda extra você tem uma outra ocupação, e essa ocupação é a sua secundária. Se é a sua ocupação secundária, você não coloca a energia, o investimento de tempo e de estudo que você poderia, porque você tem uma outra coisa que você considera mais importante. O aluguel de temporada, normalmente, nesse caso, não é prioridade para você. Então, você dificilmente vai investir em conhecimento. O que é conhecimento? Como anunciar na Booking, por exemplo, como precificar, a importância de tirar fotos. Olha só, fotos profissionais. Foto é um excelente exemplo, você já vai ver no próxima fonte de renda. Então, investir em conhecimento é o que vai mudar seu jogo. Que, por exemplo, mudou o meu. Eu, quando comecei, era renda extra. Depois eu fui para outra renda, que a gente já vai ver agora, né, no próximo Flipchart. E cheguei na última ali, que você também já vai ver. Eu fui em 3 etapas. Eu só não fui renda passiva, porque eu administro minhas próprias acomodações, que eu sou proprietário. Mas eu poderia pegar uma minha e colocar na mão de administrador. Mas como eu sei fazer, a renda passiva eu preferi por lá. Eu comecei na extra, fui para 3 e hoje estou na 4. Olha que interessante. Então, quem tem uma fonte de renda extra com aluguel de temporada, é o seguinte, a boa notícia é que dá para ganhar mais com isso e o aluguel de temporada tem muito futuro, tem muito potencial. O tipo de coisa que não me contaram quando eu comecei. Eu fui descobrindo com a prática e por pouco eu não desisti. Por quê? Porque eu demorei para ter resultado. Porque eu insisti em não investir em conhecimento. Eu aprendi na metodologia tentativa e erro. Então eu errava 3, 6, 8, 10 vezes para acertar 1, 2. Isso dói, isso machuca.
você trabalha, você não tem retorno, eu tinha outro trabalho na época, perdia meus finais de semana, fazia eu mesma faxina, e acabou que o quê? Por pouco não desisti, mas eu tive uma virada de chave importante que me fez enxergar outras coisas, e aí minha veia, meu espírito empreendedor não deixou a peteca cair, tá? Hoje eu sou muito grato por isso, porque hoje eu estou aqui ensinando, passando conhecimento para frente. Olha que legal, como são as coisas da vida. E é o seguinte, o próximo passo da renda extra, se você investe em conhecimento e se você começa a entender o potencial que o aluguel de temporada pode te dar, você pula para esse tipo de renda. Olha que interessante. Deixa eu só fazer aqui para não acontecer a mesma coisa, né? Foi. Olha que interessante. Aqui a gente tem a renda complementar. Vamos definir a renda complementar. E a renda complementar é, de certa forma, parecida com a extra, mas tem umas diferenças que são sutis. Mas olha só. Renda extra é o seguinte, você tem uma ocupação principal e com o dinheiro que essa ocupação principal te dá, você consegue pagar suas contas e ter, né, a sua vida, seu padrão de vida. E a renda que o aluguel de temporada coloca no seu bolso é um extra, é um a mais. A complementar é um pouco diferente. Você pode ter uma outra fonte de renda, só que o dinheiro que entra da complementar faz a diferença para você. Você, teoricamente, depende dessa fonte. Então, a extra é um a mais, a complementar faz parte. Ali você precisa daquilo para pagar os boletos, para sobreviver, para manter seu padrão de vida de uma forma geral. Tá? Então, essa é a diferença da renda extra para complementar. Na prática, a complementar você precisa, né, investir mais tempo, você precisa atuar. A renda extra é uma coisa ali, ó, você pode deixar um pouco mais solto, vamos dizer assim. A complementar, você tem que ficar mais em cima, você tem que, não pode deixar a peteca cair, é uma coisa mais importante para você, você depende daquilo. Então, eu vou passar com vocês aqui as características e você vai entender como essas diferenças acontecem na prática. Olha só, renda complementar, como você tem mais tempo a dedicar ao negócio, você pode procurar informações, assistir vídeos do Mikasa Sukasa, ver o que deve, o que não deve fazer, enfim, como conseguir faturar mais. Então aqui você está mais preocupado, está mais comprometido, seria a palavra ideal, com o quê? Com os resultados. E aí você começa a ver o seguinte, ó, tô vendo que as pessoas que têm resultado nesse negócio, eu vou citar alguns exemplos aqui para você. Aqui no Rio, que é onde eu moro, tem a Omar do Rio, que é uma das maiores administradoras de acomodações por temporada daqui. O Samuel Gondinho, lá da Carpedinho, do Nordeste, é o maior do aluguel de temporada do Nordeste. A gente tem a Season, lá em Santa Catarina, é um modelo diferente de aluguel de temporada, mas também tem muito resultado, como por exemplo Airbnb e Booking. Então, olha que interessante, a gente consegue identificar um padrão nos maiores players do mercado, tá certo? E aí você começa a entender o seguinte, olha, tem mais de um canal que eu posso anunciar, mais de uma plataforma. Então você anuncia em uma ou mais UCA. E por que eu coloquei aqui? Porque quando a renda é extra, muitos administradores, muitos anfitriões deixam só no Airbnb porque estão vendo onde vai dar, se não der resultado, menos mal, não depende daquilo. Aqui não. Aqui é uma coisa que faz a diferença para você. Então é importante você não perder nenhuma oportunidade. E aí você vê, por exemplo, que anunciar na Booking tem um grande potencial de te trazer resultado. Então, aqui você começa a enxergar, abrir portas e anunciar em mais multi é uma delas. O que mais? Aqui, normalmente você tem mais tempo, você pode dedicar mais. E eu vejo que muitos administradores, muitos anfitriões, e no início eu acho bom fazer isso, mas aqui tem uma linha tênue entre até em que momento você deve fazer e a partir de qual momento você deve delegar. Eu já vou te explicar melhor isso. Mas é o que? Faz a faxina. Por quê? Eu coloquei isso aqui. Porque como você tem mais tempo, tem muitos administradores, muitos anfitriões que vão fazer a faxina dos apartamentos. Nada de errado com isso. Eu também em 2016, quando eu comecei era assim. Só que se você fica fazendo a faxina durante muito tempo, isso é um sinal que você está com medo de delegar, que você não sabe ensinar uma pessoa. Esse ponto de delegar é importante para qualquer tipo de negócio. E o aluguel de temporada não é exceção a essa regra. Você tem que contratar alguém que faça uma faxina, treinar essa pessoa, pegar confiança, deixa ela ir sozinha, depois você confere, fica acompanhando as notas dos hóspedes, os comentários dos hóspedes, para manter o controle, a qualidade do seu serviço, tá certo? Mas aqui, quando é renda complementar, é muito comum, principalmente no início, o anfitriã fazer a faxina, tá? E é legal, por que eu acho legal? Pelo seguinte, tem um ditado que diz, para cobrar, você tem que saber fazer. Então, para o aluguel de temporada, a gente vai depender, a gente precisa de faxina, né? Quando sai uma reserva, entra outra, por exemplo.
Então, é bom a gente passar por todos esses pontos, a gente entender as dificuldades, ver onde tem a maior probabilidade de errar, saber o que é mais difícil, o que é mais chato. Por exemplo, a roupa de cama está manchada, está rasgada, parede riscada, geladeira não está esvaziada, o ar-condicionado às vezes não está limpo, o filtro, tem um monte de coisa que só na prática é mais fácil de ver. Né? Diferente de, você nunca fez uma faxina, fica mais difícil saber o que pode acontecer. Você vai ficar dependendo sempre dos hóspedes ali. Então, fazer a faxina eu acho importante no início, mas você tem que ter um limite, tá? Porque você tem que você tem que dedicar o seu tempo a coisas tão relevantes. Relevante no sentido estratégico, de trazer mais dinheiro, como precificação, por exemplo. E aqui, o que mais a gente tem? Como a gente está falando de renda complementar, que eu te expliquei, né, que a pessoa normalmente tem mais tempo, porque ela depende disso, então ela trabalha com mais atenção, com mais comprometimento. Então aqui tem a chance de administrar mais acomodação. Por quê? Porque quando é renda extra, o que acontece? Renda extra, às vezes a pessoa não tem tempo. Então, às vezes a pessoa nem quer pegar mais acomodação porque, já tem uma ocupação principal, o aluguel de temporada é um secundário, aí vai pegar outra acomodação, às vezes a pessoa nem quer. Aqui, como é complementar, é interessante, porque a pessoa está começando a se importar, está mais comprometida, está correndo atrás de mais resultado, está vendo que o negócio tem potencial. Então você começa a falar, cara, eu acho que eu posso pegar mais acomodação para administrar. Eu acho que eu aprendi a fazer isso. Você vai dando uns passos, tá? Só que você chega num ponto que você trava. Por quê? Começa a surgir umas dificuldades naturais de qualquer negócio e aqui também não foge essa regra. E aí, Henrique, como que eu dou esse salto da complementar? Que foi o que aconteceu comigo. Tinha uma época que eu trabalhava na consultoria e tocava aluguel de temporada. Depois eu fui pegando mais acomodação e aí o aluguel de temporada virou minha complementar, já não era mais extra, tá? Tanto que teve um momento que eu virei a chave, saí da consultoria e até hoje eu vivo da renda do aluguel de temporada, no caso Sucasa, tá certo? E se você quiser ganhar mais dinheiro sendo renda complementar, como que a gente faz? E aqui, eu vou dar 2 dicas bem técnicas para você, tá? Não tão técnicas assim, mas objetivas, vamos dizer assim, tá? Dominar isso daqui, menos de 1% sabe fazer, de verdade. Dominar a precificação. Precificação não é fácil. Diga-se de passagem, pelas próprias plataformas, no Airbnb, na Booking, não dá para fazer a precificação mais completa, né, que é como utilizando os 4 pilares de uma estratégia com precificação bem montada, preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Pelas plataformas não é possível, elas não têm esse recurso. Então, para você executar a precificação completa, já precisaria dar um próximo passo, contratar um channel manager que a gente já vai ver na sequência. Mas, para a renda complementar, como o grau de comprometimento está maior do que uma renda extra, já é importante começar prestar atenção e a dominar a precificação, tá? Como você usa a sazonalidade, que é uma característica do mercado de hospedagem, a favor da sua acomodação. Você tem que definir os períodos de baixa temporada, definir os períodos de alta temporada, os dias da semana com mais procura, os dias da semana com menos reserva, e aí por aí vai, tá? Dominar a precificação é uma das áreas que, se você domina, né, a área de conhecimento que você domina, isso reflete em resultado até rápido, tá? Se você fizer as configurações, precificar com uma técnica que eu chamo de gestão ativa, todo dia abrindo o calendário, vendo se tem os períodos disponíveis ali para frente. Não dá para explicar tudo isso nessa aula, que senão eu vou ficar até amanhã. Mas o fato é o seguinte, coloca aqui nos comentários se você tem interesse que eu grave um vídeo só falando de precificação. Se você tiver interesse, porque tem muitas aulas que eu gravo de acordo com os comentários que eu recebo aqui no YouTube. Então coloca aqui nos comentários se tem interesse em uma aula só de precificação. E aí é o seguinte, na minha opinião, se você domina a precificação, é o ponto que tem o potencial de trazer mais resultado, até a curto prazo mesmo, para a sua acomodação, tá? Porque precificação pouquíssimas pessoas dominam. E diferente do que muitos pensam, não precisa contratar sistema, não precisa... assim, pode ser um diferencial, pode ajudar, mas não é necessário, tá? Não é obrigatório. O que mais? Olha só, para você ganhar mais dinheiro com a complementar, você já está com um olhar mais atento às OTAs. OTA, gente, é Online Travel Agencies. É uma sigla em inglês para nada mais, nada menos que plataformas, tá? E aí é o seguinte, o que muda o jogo é o médio e longo prazo. Para você ganhar mais dinheiro, você precisa gradativamente cobrar uma diária maior e sempre ter uma taxa de ocupação alta. Para isso, a condição, o requisito que poucas pessoas falam isso, estar bem nas plataformas.
E aqui é simples, ó, posicionado. Só que ninguém quer fazer isso. Por quê? Aqui é você abrir mão do curto prazo em prol do médio e longo. Como assim, Henrique? Quando a gente recebe uma reserva, em vez de você... Isso que eu estou falando agora vale muito para quem está começando, para quem está no início, tá? Em vez de você ficar preocupado com quanto você vai ganhar na reserva, você tem que estar preocupado com o quê? Em o hóspede sair satisfeito, em conseguir uma boa avaliação 5, 10, 20, 30, 50 vezes. Por quê? Se você tiver muitos comentários, muitas reservas, a plataforma vai começar a entender que você faz um bom trabalho, que você traz satisfação para os clientes, para os hóspedes. E também, se você tem muita reserva, isso é sinal que você dá retorno financeiro para a plataforma. E as chances são não, o algoritmo vai cada vez melhorar o seu posicionamento. Pensa numa longa escada, uma grande escada. Cada reserva que você recebe, você sobe um degrauzinho. Cada avaliação que você recebe, você sobe outro degrauzinho. E aí, quanto melhor posicionado você estiver nas plataformas, mais pessoas vão acessar o seu anúncio. Mais pessoas vão conhecer sua hospedagem, sua acomodação. E isso aumenta drasticamente as chances de você ser reservado, tá bom? Então, assim, para quem está na renda complementar, está sentindo o gostinho, está vendo o potencial que o aluguel de temporada tem, pode trazer para você, para sua acomodação, para sua vida, você quer ganhar mais dinheiro com isso? Eu recomendo dominar a precificação e aqui seria dominar as plataformas OTAs. Para quê? Para estar cada vez mais posicionado. Se você domina esses dois pontos, as chances são que, ó, você já está na frente de 90%, 95% do mercado. Que, como eu já disse, ainda é muito amador. Se você abrir o Airbnb, se você abrir a Booking, faz uma pesquisa. Dá uma olhada lá. A Booking menos por quê? Porque na Booking tem muito hotel, né? O hotel tem mais esse negócio de a veia de negócios, né? Agora, o Airbnb, que tem muito aluguel de temporada, você vai ver que tem muito anfitrião que não sabe trabalhar, que o título é fraco, que as fotos não estão legais. Tem foto tremida, tem foto escura, tem foto repetida, tem foto que aparece a pessoa no espelho, tem foto de baixa qualidade, tem foto que não tá da parede, não mostra nada. Tem de tudo. E aí, qual que é a boa notícia disso que eu estou falando? Que a gente tem muito mercado, tem muita oportunidade para explorar. A onda não chegou nem na crista ainda, então quem vai entrar ainda tem muita coisa, tá? E é legal, porque a experiência que eu recebo, os relatos, inclusive comigo, é de, você entra, você não sabe onde vai dar, mas você começa a tomar gosto, você começa a colocar o coração nesse negócio, porque é legal hospedar pessoas, você lida com pessoas, as pessoas te agradecem, aquilo gera um sentimento recíproco. O aluguel de temporada traz vários benefícios, sabe? Se relacionar com pessoas, também, de certa forma, tem retorno financeiro, se bem feito. E por aí vai. Olha quanta coisa não está por trás. E agora vamos para a última fonte de renda, que é a minha realidade, né? E o que eu acho legal também nessa aula é o seguinte. Pode servir de exemplo para você, porque quando eu comecei no negócio de verdade, eu não fazia ideia de onde podia chegar. E as coisas foram acontecendo, eu consegui sair do emprego, que eu nem estava tão satisfeito assim, virei dono do meu negócio, do meu tempo, consigo organizar, priorizar minhas atividades. E isso, de certa forma não, foi um divisor de águas da minha vida, tá? Poder tocar um negócio próprio, fazer uma coisa que a gente gosta, passar o conhecimento para frente. Então, torço para que esse vídeo, essa aula também sirva de inspiração para você, porque eu adoraria que alguém tivesse me falado isso antes. Eu, teoricamente, entre aspas, aprendi da pior forma, errando muito, sem saber se eu estava fazendo as coisas certas, sem ter para quem perguntar, mas as coisas ainda bem aconteceram, e aqui eu tô para fazer um pouco desse papel que eu não tive, tá bom? Que eu não tive referência. E o que é? Você já deve ter imaginado, né? A última fonte de renda é a renda principal. É aquela renda que você depende. É a minha única fonte de renda hoje. Eu vivo do aluguel de temporada, o que é dos frutos do Mercado Sua Casa. E olha só, para você conseguir fazer do aluguel de temporada um negócio lucrativo, rentável, que realmente vai mudar a sua vida, você precisa de algumas coisas. Olha só. A primeira coisa já vou direto ao ponto, sem enrolar. Um Channel Manager. Ih, a caneta tá falhando. Channel Manager. O que é um Channel Manager? Channel Manager é um gerenciador de canais. O que é isso? É um software, né, que faz a integração, ele é um centralizador, ele é um facilitador do quê? Na hora de especificar, para não ter overbooking. Por quê? Eu anuncio na Booking, eu anuncio no Airbnb, e o Channel Manager, na solução que eu contratei, me dá um site próprio. Então, se um hóspede faz a reserva em qualquer lugar desses, tem que bloquear nos outros. Além disso, a precificação, olha que interessante, pouca gente sabe disso. No Channel Manager, a gente consegue precificar, usando os 4 pilares da estratégia de precificação, e dentro das plataformas não é possível precificar dessa forma mais completa.
né? Que é preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas de eventos e planos de tarifa. A gente não consegue direto no Airbnb, dentro da Booking. O Channel Manager, pelo menos o que eu uso, possibilita isso. Então, eu consigo ter mais resultado, porque eu consigo fazer pelo Channel Manager que a plataforma não deixa eu fazer, tá certo? E aí, o que eu credencio também os resultados, né? A gente conseguir dar os próximos passos, administrar mais acomodações, aumentar a qualidade do serviço. Isso aqui é importantíssimo. É o quê? É você aprender a delegar. E eu vou te contar um segredo, que na verdade não é um segredo assim, mas ninguém nasce aprendendo, delegar. Na verdade, ninguém nasce aprendendo nada. Só que delegar é uma coisa mais difícil ainda. Principalmente no aluguel de temporada. Por quê? Porque no aluguel de temporada ainda tem muita conexão, como eu vou dizer, ainda tem muito sentimento em jogo. Por quê? Às vezes é sua acomodação, é o apartamento, é a casa de algum conhecido seu, você não quer deixar na mão de alguma faxineira, de alguma profissional, de alguma... Enfim, é uma pessoa que vai fazer o serviço ali. Então você tem muita dificuldade de delegar, sabe? Você não sabe como contratar uma pessoa, como fazer um checklist, como conferir se tá bom, e se não tá bom, como que você chama atenção. Delegar realmente não é a coisa mais fácil do mundo, mas qualquer negócio, qualquer coisa que você queira dar o próximo passo, que você tenha o mínimo de ambição, você precisa delegar. E o interessante é que o Mikasa Tsukasa acabou de passar pelo segundo passo de delegar. A gente já trabalha com CLT, com a pessoa que faz a faxina há um tempo, só que há pouco tempo, há uns 6 meses atrás mais ou menos, contratei também uma pessoa para tocar o operacional, relacionamento com o hóspede, questão de manutenção. Ela fica responsável agora em manter o padrão dos apartamentos, das acomodações de uma forma geral, responder ao hóspede, fazer os relatórios, enfim. Dei o próximo passo. Para quê? Para eu ficar mais dedicado aqui a passar o conteúdo para você e também nas partes mais estratégicas, como a precificação, certo? Então, tem que delegar. Se você não delegar, imagina, você vai ficar a vida toda fazendo faxina, aí quando surgir a oportunidade de você administrar mais 1, 2, 3, 4 acomodações, você vai falar o que não dá, porque eu fico fazendo a faxina da que eu já administro. Você tem que dar esse próximo passo, faz parte, tá certo? Então, se você quer viver do aluguel de temporada, aqui ó, 4 é a principal, você vai precisar aprender a delegar, tá? Uma coisa importante também que eu vejo que muitos, até pessoas que trabalham, né, profissionalmente, vamos dizer assim, no aluguel de temporada, mas não dão a devida importância a esse ponto, que muda muito o jogo, inclusive na mentoria, no caso de casa, é o que eu estou mais pegando na orelha dos meus alunos, é o que, ó? São as fotos. Olha que loucura isso. Muitas pessoas ainda colocam fotos que tiram do celular, e nada de errado com isso, mas se você está no jogo para ter resultado, se você quer viver do aluguel de temporada, você tem que investir em fotos, e não é caro. Pelo contrário, é bem barato, com relação ao retorno que te dá, tirar foto profissional, você chamar um profissional, você tirar a foto, postar essas fotos de alta qualidade, por quê? As plataformas priorizam mais, sabem que a probabilidade do hóspede reservar uma acomodação com foto de alta qualidade é muito maior do que fotos normais, de baixa qualidade. Os hóspedes, na hora de reservar, estão mais inclinados a reservar uma acomodação com fotos boas, bem tiradas. Então, fotos profissionais você ganha de todos os lados. A plataforma, o algoritmo te dá um melhor posicionamento, e os hóspedes, na hora de reservar, estão mais propensos com acomodações que têm fotos profissionais. Esse daqui é um dos pontos que muda o jogo, gente. Tá? Mas eu tenho certeza que a maioria ainda não faz. Aqui, ó, isso aqui é um pouco que eu já falei ali como você consegue faturar mais sendo complementar, que é anúncios na primeira página. E olha que interessante. O Airbnb tem uma métrica que fala quantos por cento, mais ou menos ali, da quantidade de procuras a sua acomodação está aparecendo na primeira página. Está na primeira página é muito importante. Por quê? Assim como quando eu, você ou qualquer pessoa faz uma pesquisa no Google, a gente muito dificilmente vai para a segunda, para a terceira. Com as acomodações, com a hospedagem, é parecido. Então, se você não está na primeira página, as chances são que vai ser difícil de você conseguir uma reserva. Então, você tem que trabalhar para estar sempre na primeira página. E aí, para isso, tem uma série de coisas por trás que eu não consigo passar detalhadamente para você no vídeo, aqui. Mas o que é mais importante? Qual o momento do seu anúncio, da sua hospedagem? Você está começando agora? Você começou há pouco tempo? Então você tem que estar atrativo. No início, você não tem que pensar muito no dinheiro, no faturamento, no retorno financeiro que a reserva vai te dar. Você tem que estar mais preocupado com o quê? Com o impacto que a reserva tem no algoritmo, com a avaliação que a reserva pode te dar. Tem um ditado que eu gosto que é reserva gera reserva. O que é isso? No início, você tem que se preocupar em reserva. Para quê? Para o algoritmo gostar e entender que você faz um bom trabalho e começar a te dar uma melhor projeção. Só que isso é uma coisa invisível aos olhos. Isso ninguém te conta.
mas é o que está por trás. Quanto mais reserva você tiver, quanto melhor você fizer o trabalho, melhor você vai ser posicionado e vai aumentar suas chances de ter mais reserva, inclusive vai chegar no ponto que você vai poder até aumentar o preço da diária. Olha que interessante. E aqui é o seguinte, precificar com base nos 4 pilares. Infelizmente não é possível fazer direto pelas plataformas, pelas OTAs, pelo Airbnb, pela Book, TripAdvisor, Expedia, Vrbo, Hostelworld, enfim. Isso daqui você tem que ter um gerenciador de canais que permita uma precificação mais amarrada, uma precificação mais completa mesmo, tá certo? E pela minha experiência, pelo que eu já vi, só é possível através de gerenciador de canais. Tá? Precificar com base nos 4 pilares é importante por quê? Porque você joga a favor de uma característica do mercado de hospedagem, que é a sazonalidade. O que é sazonalidade? Tem períodos com muita procura, tem períodos com pouca procura, tem períodos estáveis, com procura ali padrão. E aí você precifica com base nisso. Por quê? Porque quando tem muita procura, você consegue cobrar uma diária maior e fatura mais. Quando tem pouca procura, você deixa sua acomodação mais atrativa. E além disso, como por exemplo, o plano de tarifa, você consegue deixar sua acomodação cada vez mais atrativa para reservas mais longas. Por que mais longa é mais atrativa? Para você parar de ter reserva só final de semana, reserva curta, você ter reservas maiores, ocupar mais o calendário, aumentar o faturamento e uma coisa vai puxando a outra, tá certo? Então, precificar com base nos 4 pilares. Agora, se você quiser ganhar mais dinheiro, eu vou te dar 3 dicas aqui, tá? A primeira isso aqui poucos fazem, registrar dados das reservas. Como assim, Henrique? Toda reserva que você recebe é uma inteligência que você pode trabalhando, deve trabalhando, colocar em algum lugar. Eu recomendo uma planilha. E olha que eu tenho o Channel Manager, mas esse tipo de coisa eu faço numa planilha. Então, toda reserva que você recebe, você tem que guardar as seguintes informações. Data de check-in, data de check-out, valor da reserva, valor da comissão, qual plataforma foi, quantidade de hóspedes. Com essas informações, você vai criando uma inteligência. E aí, o que é interessante nisso? Com base no seu histórico, com base no seu passado, você consegue precificar o presente e o futuro. E aí, você vai construindo uma inteligência, você vai vendo, por exemplo, qual é a duração média das estadias, qual é o preço médio da diária. Você vai realmente tendo uma inteligência, uma base de informações que te auxiliam para tomar as decisões futuras. Então, quando você começa a registrar os dados das reservas que você já teve na sua hospedagem, você está criando ali uma inteligência, você vai ter a oportunidade de precificar com base em dados. Não com base no feeling, no que você acha, mas com base no que da realidade da sua acomodação, tá certo? E também não vai precificar com base no concorrente nem nada disso. E o que mais aqui, ó? Você tem mais 2 formas de aumentar o faturamento da sua fonte de renda principal. Na verdade, aqui, registrar dados é uma forma de você aumentar o faturamento indireta. Por que indireta? Porque isso daqui vai te dar recurso, vai te dar dados para você precificar de uma forma que te traga mais. Porque, na verdade, o que vai te trazer mais resultado é a precificação. Mas para precificar de uma forma mais assertiva, uma forma mais eficaz, você registrando os dados, sabendo o que acontece ali, fica mais fácil, tá? Então, na verdade, isso aqui é uma forma indireta. Agora, uma forma direta seria o seguinte, ó, você pode administrar mais acomodações ou cobrar comissão maior. E olha que interessante, eu vou contar uma coisa para vocês para fechar com chave de ouro a aula de hoje. O Me Casa Sua Casa cobra uma das maiores comissões do mercado, eu cobro 30%, tá? E olha que interessante, o proprietário poderia falar, 30% é um valor muito alto. E de fato, se comparar com o mercado Mas mesmo assim eu tenho uma fila de proprietários que querem que eu administre. Por quê? O mais importante que a comissão que eu cobro é o resultado que eu gero. Então se eu gero muito resultado, a minha comissão pode ser proporcional. Por quê? Para o proprietário, vai para o bolso dele aquele valor. Então, por conta da segurança que eu tenho dos resultados que eu gero, eu posso cobrar essa comissão maior. E você também pode isso. O que eu vejo é muitas pessoas, muitos anfitriões, muitos aspirantes a administradores de acomodações e também administradores de acomodações de uma forma geral, brigando, negociando comissão. Isso, na minha opinião, é um tiro no próprio pé. Por quê? Porque se você negocia comissão, você está brigando por preço. Você já começa mal. O que eu prefiro? Você aprende a fazer, pega 1, 2, 3 acomodações, começa a ter resultados acima da média, você cria um precedente, você está embasado com o resultado, e aí você pode conversar
com os proprietários sem precisar ficar negociando comissão. Por quê? Você vai mostrar o seu valor. Olha, eu cobro essa comissão porque meu resultado está à altura. Você quer fechar com o meu concorrente que cobra 10% a menos, 5% a menos, fica à vontade. E aí você fica até seguro, você fica tranquilo, você não precisa ficar se diminuindo para administrar a acomodação de terceiros. Eu falo isso, mas claro, cada caso é um caso. Se você achar que um caso ou outro faz sentido negociar a comissão, você fica à vontade. Eu não negocio a comissão com nenhuma acomodação. E olha que eu administro a acomodação desde um quarto até uma mansão de 6 suítes em Angra dos Reis, uma casa, tá bom? Então é o seguinte, a gente acabou de ver as 4 fontes de renda que o aluguel de temporária proporciona. Não deixa de comentar qual fonte de renda você já atua com aluguel de temporária ou, se você ainda não atua, qual que você gostaria de começar ou chegar. Coloca aqui nos comentários, assim é legal que a gente geralmente de troca. Se você tem uma ideia, tem curiosidade, quer que eu grave um vídeo sobre outro assunto, coloca aqui nos comentários também, combinado? Muito obrigado por ter assistido a aula até o final. Te vejo na próxima. Fui!